Sabe aquela ideia de que às vezes é preciso cair para aprender a voar? Então, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história do livro Elisa. É uma jornada, olha, emocionante sobre superação, sobre amizade e sobre aquela força que a gente precisa para voltar a sonhar, sabe? Mesmo quando parece que, sei lá, já era. A história toda começa com uma situação que, olha, muita gente já passou. Aquele verão que tinha tudo para ser um tédio, mas um tédio mortal. Para Elisa, que tem 16 anos, ser obrigada a ir para um acampamento de verão, nossa, parecia um pesadelo. Mal sabia ela que aquela experiência ia, literalmente, mudar a vida dela para sempre. Beleza, então vamos lá, pro comecinho de tudo. A pergunta é, como que um lugar que parecia, sei lá, o fim do mundo, pode do nada virar o palco de uma nova paixão? E tá aí ela, a Elisa. A imagem já entrega tudo, né? É aquela cara de quem queria estar em qualquer outro lugar do planeta, menos ali. Ela só topou ir para esse acampamento no meio do nada porque a madrinha dela, nossa, insistiu demais. E claro, nos primeiros dias, ela se fecha que nem uma ostra. Enquanto tá todo mundo se enturmando, fazendo amizade, a Elisa se esconde nos livros. É como se ela criasse uma barreira mesmo, para não ter que falar com ninguém. A famosa zona de conforto dela. E, para ter uma ideia do nível, olha só o que ela escreveu no diário. Parecia mais um velório. Poxa, isso já diz tudo, né? Para ela, cada segundo ali era um tempo perdido. A vontade de ir embora era gigantesca. Mas é aqui que a chave vira. No meio daquele mar de tédio, ela dá de cara com a arena de hipismo. E, de repente, sabe, alguma coisa acontece. Ver aqueles cavalos, a força, a elegância deles saltando, acende uma faísca dentro dela. É o primeiro pingo de interesse de verdade que ela sente naquele lugar. E aquela faiscazinha, bom, ela vira um incêndio. O acampamento, que era uma prisão, se transforma no lugar onde a Elisa descobre uma paixão nova, uma paixão avassaladora pelos cavalos. A evolução dela é uma coisa impressionante. De uma observadora toda tímida, ela vira uma amazona cheia de confiança. E o mais legal de tudo, essa paixão quebra aquela barreira de isolamento que ela tinha construído. Ela finalmente se aproxima das colegas de quarto, a Fernanda e a Ângela, e juntas elas começam a sonhar com a próxima competição. E todo esse treino, essa dedicação, leva a esse momento aqui, a primeira grande competição dela. Ali, em cima do cavalo, ela não é nem de longe a garota entediada do começo do verão. Ela está focada, está viva, e pela primeira vez ela sente que, uau, encontrou o seu lugar no mundo. Só que toda a história de subida tem um momento de virada, né? E o que acontece em seguida é tão, mas tão impactante que a própria narrativa do livro muda. O ponto de vista muda para a gente ter a dimensão exata do que foi essa queda. Pensa na cena. Ela está no auge. A vitória está muito perto, faltam só 3 obstáculos. A torcida está vibrando e é bem aí, no ponto mais alto, que o desastre acontece. E é nesse momento que a narração passa para a madrinha dela, que está assistindo a tudo apavorada. Uma ferradura que solta, um desequilíbrio, e num piscar de olhos, todo aquele sonho, toda aquela confiança desmorona no chão da arena. Aí vem o médico com a notícia, e é devastadora. O que era um sonho vira um pesadelo. A Elisa agora tem pela frente um caminho bem longo e, pior, muito incerto para se recuperar. E é aqui que começa, talvez, a parte mais difícil de toda essa jornada. Porque, olha, se recuperar fisicamente já era um desafio e tanto, a batalha de verdade mesmo estava acontecendo era dentro da cabeça e do coração da Elisa. Essa imagem é perfeita para mostrar o conflito interno dela. De um lado, a gente vê a lembrança da alegria, sabe? Daquela liberdade em cima do cavalo. E do outro, a memória apavorante da queda. A pergunta que fica é, como é que se junta essas duas coisas? A recuperação é lenta, é dolorosa. Na parte física, ela está lá, lutando na fisioterapia. Mas o lado psicológico, ela começa a se afastar de tudo que ela amava. Porque agora, cavalo virou sinônimo de dor, de medo. A esperança parece que sumiu. Mas, e isso é importante, a madrinha e as amigas não saem do lado dela. E aí, no meio de toda essa escuridão, aparece um pingo de luz. Uma coisa simples, um teste, uma picadinha de agulha que ela finalmente consegue sentir. Pode até parecer pouco, né? Mas para Elisa, essa sensação mínima foi o que bastou para reacender aquela chama da esperança. Então vamos ver como é que essa esperança renovada impulsiona ela para o capítulo talvez mais desafiador de toda a jornada. Ela consegue andar de novo. O corpo está curado. Mas e a mente? O convite para voltar a competir coloca ela numa encruzilhada. Ceder ao medo que a paralisou por meses ou ter a coragem de encará-lo?
Com o apoio de quem ama, ela toma a decisão mais difícil. Ela vai voltar. E o retorno dela? Nossa, é coisa de cinema. Ela não só compete, como entra no meio da prova para salvar a sua equipe, e elas conseguem o 4º lugar. Mas, sinceramente, o pódio aqui é o que menos importa. A vitória não foi pela medalha, foi sobre vencer o próprio medo. E é aqui que está a grande lição que a Elisa aprende e que serve pra gente também. Às vezes a gente acha que superar as coisas é sobre ser forte por conta própria, né? Mas a verdade é que a nossa maior força vem das pessoas que estão ali do nosso lado estendendo a mão pra gente levantar. Ela entende que superar os obstáculos faz parte da vida, tanto quanto os momentos de paz que vêm depois. No fim das contas, a queda não destruiu a Elisa. Pelo contrário, reconstruiu ela. E ela voltou mais forte, mais consciente de tudo. A jornada da Elisa deixa a gente pensando. E se as nossas quedas não forem o fim da linha? E se forem, na verdade, o jeito que a vida tem de ensinar a gente a ser mais forte? Talvez o verdadeiro poder não seja nunca cair, mas sim ter sempre a coragem e, claro, o apoio para levantar de novo. Mais uma vez.